Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 20 de julho. Agora na Espanha, 21 horas e 23 minutos. No Brasil são 16 e 23 da tarde. Meus amigos, aqui no 10 minutos, a BTC claramente está desenhando os estertores, os finalmente, a conclusão, né, de uma figura triangularizada, o bico dessa cunha, que vai acabar redundando numa explosão que, por sua vez, vai dar continuidade ao macro movimento que ela está desenhando no 6 horas, que ela está desenhando no semanal. Aqui no semanal, esse padrão de acumulação xícara-alça iria redundar, obviamente, num movimento de escape para reivindicar, no mínimo, o raio desse arco, em 150 mil dólares. Mas o que os nematóides e minerais não esperavam é a velocidade com que o market cap das altcoins está avançando e derrubando a dominância do Bitcoin, que mede o percentual que o market cap do Bitcoin ocupa em relação ao market cap de todo mundo cripto. Então, para aqueles que ainda estão pensando em embarcar, fica para a reflexão dos senhoritos que daqui a poucas horas, na virada da VWAP de domingo para segunda, a gente vai desenhar um corpo vendedor aqui para a dominância que vai avançar ligeiramente para baixo da base da banda de VWAP anual. Isso aqui vai acabar rompendo para baixo. Eu já reportei inúmeras vezes aqui no canal que a dominância do Bitcoin tem uma tendência geral de baixa, ao contrário de louváveis opiniões de nematóides em contrário. Tem supostos cripto-influencers, ex-BBBs, que ficam falando aos quatro ventos, propalando aos quatro ventos, que a dominância do Bitcoin teria uma tendência eterna de alta. Não é porque o ativo passa 75% do tempo subindo que ele tem uma tendência geral de alta. Ele pode passar muito tempo subindo, mas quando ele cai como uma jaca. E quando ele sobe, ele desenha topos cada vez mais descendentes. Então, antes do ciclo de 2017 e 2018, vocês vejam que a dominância estava entre 98% e 99%. Nessa época só existiam 30, na verdade 26, 27 altcoins. Era BTC, LTC, a Dogecoin, que foi criada em 2013 como um fork da LTC. Os nematóides nem sabem disso. A Dogecoin confirma um bloco Proof of Work a cada 3 minutos, a LTC era a cada 5 minutos, a BTC a cada 10 minutos, então era mais do mesmo. Então o Bitcoin ostentava uma dominância de 98, 99%. Com o lançamento do mainnet da ETH, tudo mudou. Basicamente, tudo mudou. Mostrou ao mundo o poder da descentralização. Qualquer um lá no interior do Cazaquistão pode criar um token fungível, criar uma pool de liquidez, e isso fez a dominância cair de 98% para 34%. Aí, como só ia acontecer no mundo cripto, a liquidez de toda a criptografia foi sugada de volta para o Bitcoin, só que não bateu 98%, travou em 75%. Aí veio o frenesi de metaversos, NFTs, que foi o ciclo de 2021, com X-Infinity valendo bilhões, a dominância tombou de novo para baixo de 40%, e como só ia acontecer no mundo cripto, o Bitcoin sugou toda a liquidez de volta para ele, mas não bateu 75, 76, travou em 65, e agora vai cair de novo. Vai tombar forte por conta da chegada das stablecoins, do frenesi da Genius Act. Só que quando subir, não vai conseguir nem avançar para cima de 50, 55. É isso que os minerais e nematóides não entendem. E outra, a maioria desses supostos cripto-influencers, eles nem conseguem entender o tamanho da revolução que está se desdobrando sob os nossos olhos, não só em termos de mainstream, onde vão trafegar a riqueza líquida planetária. Esse tipo de oportunidade que está se desdobrando agora não acontece mais de uma vez a cada 100 anos. Esse tipo de ruptura estrutural das ordens monetária, política, geopolítica só acontece uma vez por século. Isso é uma oportunidade, às vezes eu me belisco para ter certeza de que eu estou vivo e surfando esse momento histórico-cultural da nossa espécie. Ainda que pareça inédito para a nossa geração, a história já mostrou no passado
que civilizações entram nesse nível de ruptura sempre que condições insustentáveis como as de agora se acumulam. Dívidas impagáveis, polarização interna brutal, falência de instituições, perda de confiança e disparidade de valores. Tem integrantes da mesma família que não se reconhecem mais. Que basicamente não se falam. Só que isso não é só no Brasil, isso é na Europa, é nos Estados Unidos, é em todos os lugares. Hoje a ordem política interna de várias nações está desmoronando simultaneamente, não por eventos isolados, mas por falhas interconectadas. São déficits crônicos de desigualdade de oportunidades, de estagnação de produtividade, concentração de riqueza, patrimônio e renda em níveis completamente bizarros, erosão de valores coletivos. Basicamente, integrantes de uma mesma família não se reconhecem mais. Um é tolerante àquilo, o outro é intolerante àquilo outro. E às vezes, na mesma família, a intolerância é recíproca. Ou seja, um não tolera o outro, ou seja, não se trata de uma crise comum. Essa reformatação do sistema socioeconômico global vai afetar a maneira como a riqueza líquida no mundo trafega também. As pessoas não estão entendendo que essa disrupção das bases do nosso modelo civilizacional oriental e ocidental, com essa nova onda de automação, com o AI, isso não vai solapar só os milhões de empregos em escala global que são a base desse sistema fiduciário keynesiano. Isso vai tornar obsoleto todo o modelo atual de renda baseado no trabalho. Estados soberanos serão forçados a imprimir quantidades inéditas de dinheiro fiduciário para manter uma mínima coesão social, mas infelizmente tudo vai colapsar. Vocês precisam surfar essa pernada de prosperidade. Esse remédio monetário vem com um custo inevitável: a destruição acelerada do valor do poder de compra de divisas fiat soberanas. Nesse cenário de diluição completa do valor de euros, reais e ienes, o Bitcoin surge como um porto seguro matemático, imune à impressão arbitrária, não passível de expropriação pelo Estado, uma reserva autêntica de soberania do povo, o sonho lá de Adam Smith e o seu liberalismo, escasso por natureza e global por definição, à medida que os trilhões de dólares, euros, ienes, reais e outras divisas fiat soberanas serão criados do nada para tentar conter o caos socioeconômico que está se avizinhando, o Bitcoin, ele é o próprio bote de salvação. O caminho para um Bitcoin valer $1 milhão está absolutamente pavimentado. Se vocês não entenderem que esse tipo de colapso é uma oportunidade, vocês estarão completamente alijados desse jogo. Isso não acontece mais de 1 ou 2 vezes por século. O nível de revolução que nós estamos vivenciando e temos o privilégio de vivenciar, porque lá na frente, a nossa espécie, daqui a 500 anos, quando olhar para trás e ver que a gente saiu de uma referência de valor arbitrária, soberana, imposta por estados, de forma política, arbitrária e estatal, para uma referência matemática, lá daqui a 500 anos eles vão se perguntar: mas gente, como essa nossa espécie demorou para ativar um referencial de valor matemático? Ficou à mercê de políticos por tanto tempo, desde o Império Romano, que deixou de imprimir moedas de ouro para imprimir moedas de latão. Qualquer um que estudou a história do Império Romano, quem fez direito lá nas aulas de direito romano, em algum momento os imperadores romanos pararam de criar moedas de ouro, o denário, e passaram a cunhar moedas de latão, porque eles estavam financiando a vocação expansionista do império, imprimindo dinheiro. Só que, inacreditavelmente, após 2000 anos, a mesma realidade agora está sendo desrompida. Só agora. Gente, se vocês não higienizarem os seus TikToks, os seus Instagrams,
vocês estarão totalmente fora desse mercado. E isso aqui está tomando ares de uma tração para. Isso aqui está revelando uma fragrância de uma atração parabólica completamente enlouquecida. Os movimentos que vêm por aí agora são perturbadores e tá tudo acontecendo de uma forma coordenada, de uma maneira concomitante, com a potência global geopolítica agora numa abordagem unilateral. Os Estados Unidos meio que mandou o mundo para aquele lugar, basicamente, porque, gente, a relação entre o grande capital e as massas não vai ser como acontecia no século XX, não, que era uma relação de exploração. Agora, com o advento da AI, com esse nível de concentração em renda e basicamente a inteligência artificial solapando, extinguindo 99,99% das funções humanas conhecidas, a relação entre o grande capital e as massas será de absoluta indiferença. Não é à toa que países do G7, Portugal, agora até a Espanha, o Sanches também já está com dificuldade de se manter no poder, Suécia, Estados Unidos, ninguém quer saber de imigrante. Quem vai lavar o banheiro dos alemães vai ser um Bolt, um robô humanoide. Eu vou repetir. A relação entre o grande capital e as massas em muito pouco tempo será de absoluta indiferença. Não é à toa que todo esse turbilhão de efervescente de acontecimentos geopolíticos estão se desdobrando de forma concomitante. As pessoas não estão entendendo. As pessoas acham, quando tudo isso ficar óbvio, você vai pagar $1.500 de uma Solana, provavelmente $350 mil num Bitcoin. Gente, não esperem a coisa ficar óbvia. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservadora, moderada, agressiva. E em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar. Estar de fora desse mercado neste exato momento é uma insanidade. Nunca foi tão fácil e ridiculamente previsível multiplicar o próprio patrimônio em dólar por 30, 40, 50 vezes ou mais. Eu sei que é renda variável, sim, que nada é garantido, mas é muito factível que tudo isso que eu estou falando ocorra. Na seara fática, a Genius Act, né, a lei que definiu o marco legal das stablecoins nos Estados Unidos, trouxe uma cláusula, um artigo muito interessante que está sendo pouco notado. O Genius Act, ou o marco legal das stablecoins, impede que gigantes da tecnologia, principalmente as Big Techs, dominem o mercado. A lei tem uma cláusula chamada cláusula Libra, que faz referência à tentativa do Meta, ex-Facebook, do Mark Zuckerberg, de implementar ali um sistema de transferência via mensagens dentro do próprio WhatsApp, o que acabaria por solapar até as funções bancárias de transferência instantânea, como Pix ou FedNow nos Estados Unidos, ou Bizum aqui na Europa. E o SEPA Transfer. Agora, o que essa cláusula Libra exige é que qualquer Big Tech que lance a sua própria stablecoin, eles não podem se valer das estruturas previamente existentes para poder impor o domínio da sua stablecoin. Ou seja, o Meta, por exemplo, se tentar criar uma Libra nova, eles vão criar. Eles não podem deixar só a Libra, que provavelmente vai ser uma stablecoin pareada ao dólar, transitar no Facebook e no WhatsApp. Eles vão ter que permitir que qualquer stablecoin regulamentada também faça uso das suas plataformas. Ou seja, isso vai inundar a Web3 de liquidez. Vocês não têm ideia da revolução que a gente está prestes a presenciar. Agora está surgindo um monte de startup com um monte de ideia, porque a próxima notícia já antecipa o que está acontecendo. Depois que
por ordem do Donald Trump, a Agência Federal de Financiamento Habitacional americano determinou a aceitação de criptoativos como garantia hipotecária, agora surgiu uma questão sobre a autocustódia, porque às vezes o sujeito tem Bitcoin autocustodiado e não quer deixar numa Coinbase para poder financiar um apartamento. Então o cara tem lá 10 Bitcoins, dá 1 milhão e poucos de dólares. Aí ele quer financiar um apartamento em Nova York. Os grandes bancos hipotecários americanos, né? O Wells Fargo Home, Fannie Mae, e essas grandes instituições financeiras hipotecárias exigem que o sujeito transfira o Bitcoin dele, ou os Bitcoins, para a Coinbase, e a Coinbase bloqueia em favor da instituição hipotecária, a instituição libera o crédito e o sujeito fica pagando as prestações com o Bitcoin custodiado numa CeFi como garantia da operação. Então, nesse caso, a Coinbase seria um terceiro garantidor ali na posição de custodiante. Só que agora o Donald Trump está exigindo que essas plataformas adaptem os seus sistemas para autocustódia. Eles vão criar protocolos DeFi. Ou seja, quem tiver Bitcoin pode bloquear ali com um stake on-chain, ou embrulhar, ou comprar em Bitcoin embrulhada na Base ou na Binance Smart Chain. Basicamente, todas as grandes L1s têm Bitcoin embrulhada e garantida por grandes instituições, como é o caso da Binance, que tem Bitcoin embrulhada na rede Binance Smart Chain, é autocustódia. Agora, eu vou repetir, agora que, por ordem do Donald Trump, grandes bancos de financiamento imobiliário, como Fannie Mae, Wells Fargo Home Mortgage e todos esses gigantes, quando eles agora serão obrigados por normas regulamentares a criar protocolos DeFi. Gente, isso é um marco na história criptográfica. A chegada no ambiente de finanças descentralizadas dessas gigantes bancárias americanas. E tem gente achando que a ETH não vai subir. É por isso, por conta de uma normativa dessa, que a ETH hoje bateu quanto? A ETH hoje bateu 3.000, mais de 3.800, agora está 3.756. Não tem nada que evite a ETH, diante desse Morobuzu, de avançar em direção à sua última máxima histórica de todos os tempos. Lembrando que um Morobuzu sempre traz os irmãozinhos, como aqui, ó. Como aqui, ó. E são os irmãos. Esse corpo real extenso aqui no semanal vai levar a ETH invariavelmente para algo acima de 5 mil dólares. Aí os minerais depois vão ficar se perguntando, mas Renato, um ex-BBB tinha me dito que a ETH tinha morrido. Gente, a ETH, ela é uma espécie de sistema operacional das DeFi. Se agora o Donald Trump, por um ato normativo, está obrigando as grandes instituições de financiamento hipotecário a criar DeFi, se elas tiverem que criar DeFi, com certeza será com linguagem Solidity na rede, na Ethereum Virtual Machine. Ou vocês acham que eles vão criar uma DeFi desse nível de envergadura lá na L1 da vovozinha? Gente, eu insisto com os senhores. Se vocês não despoluírem os seus TikToks, os seus Instagrams, vocês estarão totalmente alijados desse mercado. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Vocês têm ideia do quanto que essas pools de lending, borrow, stake para garantia hipotecária vão acionar de oracles? Que a tecnologia blockchain, ela precisa importar dados do mundo real de forma minimamente fidedigna para poder equalizar todas essas pools de lending, borrow, colateral, garantia. Tem que saber em tempo real. As L1s precisam saber em tempo real a cotação de petróleo, BTC, TH. Agora imaginem o seguinte, os oracles, de forma descentralizada, porque os mineradores de link, por exemplo, eles, de forma descentralizada, alimentam a tecnologia blockchain de dados externos do mundo real.
Agora, e se o sujeito alimentar de forma errada, ele perde a estaca. Agora, perceba o seguinte, qual será a demanda de oracles para todas essas pools? Por isso que eu falo, essas altcoins do Gemas Altcoin Alert, que constroem a base da Web3, elas vão explodir para patamares impensáveis. Os movimentos serão perturbadores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Na seara geopolítica, a AI está desmembrando as 7 magníficas, que são as Big Techs. Basicamente, há uma clara divisão no desempenho das 7 magníficas à medida que a AI vai se expandindo. A fraca implementação de inteligência artificial pela Apple e as dificuldades iniciais da Tesla fizeram com que as ações de ambas acabassem performando muito pior do que uma Nvidia, Meta, Microsoft, Alphabet, Google. Ou seja, a AI está redefinindo, inclusive, a performance dessas Big Techs. O que eu quero dizer com isso? Todos esses trilhões de dólares que estão migrando para essas corporações que estão criando clouds super poderosas do Vale do Silício, elas vão encontrar em algum momento um contraponto na força computacional descentralizada, porque não se enganem. Toda essa força computacional centralizada de AI advinda de poucas clouds super poderosas do Vale do Silício vão encontrar um contraponto nas forças computacionais descentralizadas. Quando o mundo TradeFi reprecificar o valor da força computacional descentralizada, aí vocês não digam que eu não avisei. Aí o pessoal do KKK e do hahaha vai vir aqui e vai olhar para o total, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto, e ver que isso aqui vai sim para 20 tri, e vai dizer, mas Renato, quem poderia imaginar que a AI rodaria também numa matriz descentralizada? Eu estou avisando. Eu estou antecipando. O mundo não vai tolerar que 5, 6 corporações monopolizem a verdade. Porque, em última análise, essas clouds do Vale do Silício, elas basicamente elas vão monopolizar o que é certo e errado. Porque se todas as respostas para tudo vão acabar advindo da AI, se não houver um contraponto nas forças descentralizadas, basicamente o mundo vai ficar na mão de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, lá da Microsoft, de um Bill Gates, e pronto. É um Copilot, uma OpenAI do Sam Altman, a Meta do Zuckerberg, e eles serão os donos da verdade. Então, até por uma questão existencial de estados soberanos, vocês têm alguma dúvida de que toda essa confusão política, geopolítica, não vai redundar num absurdo incremento das forças descentralizadas, fora o fato de que tribunais podem mandar ofício para uma cloud dessa do Vale do Silício e derrubar contas de redes sociais, porque são forças descentralizadas. Agora, quando o sujeito quiser falar o que bem pensar, ele vai recorrer a redes sociais rodando em forças descentralizadas, já que cada node de validação é uma redundância e não tem como nenhum órgão central, nenhum tribunal derrubar. Vocês não estão compreendendo a verdadeira extensão da revolução que é a tecnologia blockchain e o avanço das forças computacionais descentralizadas. O único contraponto a essa mega expansão da AI advinda de forças computacionais centralizadas é a expansão da AI por meio de forças descentralizadas. Uma Ethereum Virtual Machine, ela provavelmente será um grande contraponto a um chat GPT da OpenAI. Só que, em muito pouco tempo, daqui a 6, 7 meses, esses semicondutores H20 e H100 da NVIDIA vão estar rodando lá no notebook da Mariazinha, lá no interior de Sergipe, ou do Joãozinho lá em Hong Kong, e todos eles conectados vão formar uma rede com milhões de redundâncias, criando uma grande virtual machine, uma Ethereum Virtual Machine AI 2.0, que vai fazer um contraponto brutal
a toda essa força do Vale do Silício. Então, para vocês calcularem para onde vai o market cap das altcoins, é só somar qual é o atual market cap das 7 magníficas. Se lá tá indo para 25, 30 tri, é porque aqui também vai para 25, 30 tri. Vocês vão lembrar desse vídeo lá na frente. Que venha o pessoal do KKK e do hahaha. Eu gosto deles porque eles é que vão emprestar liquidez para quando eu tiver que desembarcar. É o tiozão da Petrobras que vai se encantar transferindo o PT4 do public address dele, que vai ser o CPF dele, pro public address da esposa, que vai ser o CPF da esposa, pelo Drex. É lá! Aí, mulher! Agora o futuro é a tecnologia blockchain. Quando o tiozão da Petrobras se encantar com a transferência de PT4 sem passar por uma XP, é a hora de eu me mandar. Eu tô avisando. As pessoas, elas querem a confirmação da confirmação da confirmação da confirmação. O mercado tá dando claros sinais de que vai tudo ficar fora de controle. É só ver a quantidade de altcoins do top 100 que está performando melhor que o Bitcoin contra dólar nos últimos 90 dias. O termômetro de uma alt-season tá subindo aceleradamente para cima de 75. Passou de 75, é temporada de altcoins. Aí, meus amigos, vocês vão pagar $600 numa Solana. Aí aquela janela para poder surfar 30, 40, 50 vezes acabou, vai ter se encerrado. Gente, vocês precisam raciocinar com a própria mente. E a Berkshire Hathaway de Warren Buffett abriu uma lacuna recorde em relação ao S&P 500. Vocês lembram quando o Warren Buffett vendeu 300 bi de dólares em ações e ficou sentado numa pilha de 300 bilhões de dólares? Aí os nematóides me mandavam mensagem: Renato, vou desembarcar do mundo cripto porque o Warren Buffett vendeu quase as maiores posições acionárias, tá sentado em 300 bi em ações porque vem uma grande corretiva. Pois é, o Warren Buffett, se ele quisesse comprar essas mesmas ações que ele vendeu por 295 bi, ele teria que gastar 402, 403. Ou seja, o Warren Buffett perdeu mais de 100 bi. Ou seja, pela primeira vez na história, a Berkshire Hathaway vai perder para o S&P 500 no anual. Gente, não existe nada que faça frente a essa expansão do M2 americano. Quando a base monetária global se expande, capitaneada pelo M2 americano, basicamente é paulada para cima. Só que o Bitcoin é a expressão alavancada disso aqui. Até o final do mandato do Donald Trump, vai haver um incremento de 10 trilhões de dólares circulantes. Ou seja, antes da pandemia, só existiam 12 tri. Não, antes do subprime, só o Lehman Brothers quebrou, né? Porque o resto foi salvo imprimindo dinheiro. Agora, antes do subprime, só existiam 6 trilhões. Depois do subprime, foi para 12. Antes da pandemia, só existiam 12 tri. Depois da pandemia, foi para 23. Aí o Fed tentou criar um quantitative tightening para inglês ver, só que ninguém acreditou. E agora, com essa lei orçamentária e fiscal que o Trump conseguiu aprovar, ele tá com um cheque em branco na mão para estourar o teto do endividamento para mais de 30 tri. E o sujeito achando que os mercados vão derreter. Gente, já se foi a época em que o Fed elevava a taxa básica de juros para 5% e ele conseguia resolver alguma coisa. Ninguém mais acredita na mentira do Fed. Foi o Fed que imprimiu toda essa grana. Hoje o Fed pode botar a taxa básica de juros onde ele quiser, porque vai acontecer exatamente o que está acontecendo, com os juros a 5% ao ano, quase 5%. Tá aí, ó, S&P 500 com recordes a cada 24 horas, Nasdaq 100 com recordes a cada 24 horas, Bitcoin com recordes a cada 3, 4 dias. Essa o triste fim, não de Policarpo Quaresma, mas do sistema fiduciário soberano estatal. E a gente tem o privilégio de presenciar essa revolução. Meus amigos, eu insisto com os senhores, não fiquem de fora dessa mega jornada de prosperidade. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.